Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Peço desculpas aí, na última semana não consegui colocar o vídeo análise, porém continuei postando no Twitter, dando algumas dicas aí, algumas situações que eu percebi no mercado. Acabei fazendo alguns comentários rápidos, tá? Mas essa semana retomando aí os nossos vídeos e vamos começar falando aí sobre o índice Bovespa, tá? O que eu vejo aqui, e é o que eu havia comentado anteriormente, vou mudar esse gráfico para semanal, até porque nós estamos aí no final do mês. Acho que faz sentido nesse momento falar de um prazo um pouquinho mais longo, até para nortear aí os nossos investidores. Estou marcando aqui o topo histórico, vou deixar ele em azul, que é o tão sonhado aí topo histórico, e veja como chegamos próximo aí no entre o começo e o final de mês 11 aí. Porém, nem chegamos a tocar, certo? O patamar aí de 70, não bem 74, mas quase 74. E já viemos fazendo aqui uma reversão, onde é bem provável que devemos buscar agora a média móvel de 50 períodos, que é marcado por essa linha azul. E é importante acompanharmos esse ponto, porque eu diria que daqui para baixo, aí sim ficaria preocupante e estaria na hora de rever a carteira, montar alguma posição diferente, ou realmente ficar de fora do mercado e esperar aí como as coisas vão se confirmar, ok? Essa linha azul nós estamos falando aqui de 66 mil pontos, ok? Vamos voltar para o diário e fazer de repente uma projeção e tentar entender se realmente faz sentido chegar nesse patamar, tá? Uma vez que nós estamos aqui numa tendência de baixa, eu vou pegar esse topo e o fundo aqui, vou traçar um fibo, deixa eu desmanchar um pouco esse fibo porque ele está muito poluído. Deixar ele somente com os principais pontos aqui, 38, 50 e 61,8%, e fazer uma projeção para baixo, ok? E vamos tentar identificar onde o Fibo estaria nos levando. Então realmente a gente acaba tocando essa região que eu comentei para vocês lá no gráfico semanal, que seria a região aí dos 61,8% de Fibonacci, próximo aqui à região de 65.870, quase 66, tá? Então eu diria que aqui seria uma região forte. Talvez nós parássemos um pouco antes, porque eu tenho aqui uns, além desse suporte, tá? Deixado nessa semana, que para mim foi um suporte fraco. Repare como que as médias aqui de volume estavam bem abaixo do que das demais semanas, ou seja, o mercado veio caindo forte, ele fez uma alta aqui e depois mais duas baixas, até porque aqui foi feriado nos Estados Unidos e sem entrada de dinheiro de investidor estrangeiro é difícil realmente alavancar a nossa bolsa. Então é isso, pessoal. Deixa eu deixar marcado aqui as médias móveis para também nortear os nossos investimentos. E repare como a gente já tem agora cruzando a média móvel de 9 períodos, acabou de cruzar de 21 e agora cruzou a de 50, ou seja, realmente é um sinal pessimista, por isso que faz sentido monitorarmos o patamar de 66 e esperar fazer alguma reversão aqui antes de abrir novas posições, ok? Vamos falar agora de alguns blue chips, entre elas Petrobras. Acho que já não é novidade para ninguém, eu vou até trazer isso aqui para o gráfico semanal, para ficar um pouco mais claro para todos nós e dar um zoom aqui, diminuir o zoom. Repare como nós estamos aqui dentro de um canal de baixa. Eu vou deixar até aqui as linhas mais destacadas para o investidor poder identificar o que eu estou comentando aqui, tá? Repare como nós estamos aqui num canal de baixa, tá? E enquanto não romper esse canal, eu diria aqui no patamar de R$ 27, a tendência é baixa e não faz sentido abrir posições agora na Petrobras, ok? Estamos trabalhando aqui, reparem como as médias móveis de 9 e 21 já ultrapassaram a de 50 já há algum tempo. Eu estou falando aqui de um período semanal, ou seja, eu tinha um suporte para quem estava posicionado em Petrobras, eu tinha um suporte que forte aqui de 30, que ao passar esse suporte realmente faz sentido trabalhar fora desse papel ou na ponta vendedora, ok? Então perdeu esse suporte e agora, bem provável, nós temos aqui um suporte aqui nos R$ 24 e depois uma situação aqui mais tipo no passado, eu posso talvez vir aqui a 22 e R$ 21, ok? Vamos falar agora de Vale. A Vale do Doce aqui no semanal, deixa eu trazer para o diário primeiro, depois a gente comenta rapidinho no semanal. Nós estamos aqui
andando de lado, tá? Estamos aqui numa congestão. Deixa eu marcar aqui a resistência e suporte, ou seja, então antes dos R$ 50 ou 47,55 não faz sentido abrir posições na Vale, nem na ponta de venda ou de compra, porque o ativo está andando de lado, tá? Isso é normal para quando o ativo faz um sprint aqui, uma corrida, uma forte alta, como foi feita no passado aí, ficamos aí 23 dias aí, dando um upside de 20% na Vale, que começou aí por volta do final do mês de setembro aí, ok? E depois agora ela vem andando de lado, ou seja, nós subimos 20 dias consequentes e agora estamos mais ou menos há 25 dias andando de lado. Faz sentido até para o investidor posicionar seu capital, aqueles que já lucraram nessa alta aqui, de repente fazer uma venda aí, esperar um novo sprint da Vale, mas eu só faria isso após 50, tá? Eu acredito que se vier abaixo de 47,55 faz sentido você abrir, fazer aí uma, para aqueles que gostam, fazer uma operar opções aí, fazendo uma trava de baixa, esperando que o ativo pelo menos retome aqui esse suporte na casa dos R$ 43, tá bom? Mas acho que faz sentido esperar um pouquinho aí. Olhando o gráfico semanal, é a mesma coisa, você vê essa pequena congestão aqui que eu comentei com vocês, dando um zoom aqui, nessa região, tá? E reparem aqui realmente o suporte nos 43 aqui marcado no semanal, tá? No semanal nós estamos aí com as médias móveis ainda para cima, isso é um bom sinal, não quer dizer que a Vale a tendência é mais vir aos 47,55 do que os 50, eu acho que não, porém ela está um pouco afastada da média móvel de 21 períodos e quando se trabalha desta forma, a tendência é que o mercado ele venha voltar para esse patamar como foi aqui no passado, como foi aqui, tá? Então eu diria que pelo menos até os 40 e hoje até os 48, 49 seria aí uma realização saudável para esse ativo, né, para depois seguir aí na alta, ok? Vamos falar de mais alguns ativos, mas mais rapidamente, que entre eles MMX M3, que trabalhou forte aí na ponta vendedora essa semana, que é um mau sinal. Repara, eu estou aqui no gráfico diário, mas repara com a média móvel de 9,21 está cruzando para baixo de 50. O investidor que estava posicionado nesse papel, interessante era o stop aqui na casa dos 12,70. Já abriu com gap, nós já estamos trabalhando abaixo disso. E agora o próximo suporte é aqui em 11,96, depois 11,34 e finalmente aqui mais distante 10,26. Então cuidado com esse ativo, tá? Eu particularmente não, eu trabalharia ele na ponta de venda com certeza ao perder esse suporte. Eu acho que o sinal foi dado aqui, tá? Quando perdeu aqui o patamar dos R$ 13, quando essa média móvel cruzou para baixo. Repare que no cruzamento dessa média móvel eu tive volume, tá? Um volume até superior dos últimos pregões aí. Então acho que não era o momento de ter saído. Quem não saiu ainda, avalie sua carteira, para quem tem esse papel, seu ativo em carteira, se faz sentido continuar e aguardar aí buscar esses valores anteriores aí, ok? Vamos falar agora de Klabin, que foi um ativo teve uma forte alta essa semana, diria aí mais ou menos, deixa eu desmarcar aqui, diria aí mais ou menos uma alta de 10% aí, uma alta considerável, porém tomem cuidado, tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui no semanal e vou marcar aqui algumas suportes e resistências que eu diria que antes disso não faz sentido operar nesse papel, pelo menos a minha percepção, tá? Até porque nós estamos falando de um papel muito volátil, ele vem aqui no semanal lateralizado, tá? Eu diria que trabalhando menor ainda, entre 5,20 e 4,64, ok? E particularmente eu só operaria nesse papel após 5,53, que é quando ele rompe aqui um topo anterior, tá? E aí as médias móveis elas vão no semanal, elas vão se abrir e vão ficar um pouco mais definido, tá? Teve um forte volume essa semana, então é um papel que tem que ser monitorado para a próxima semana, mas cuidado para não ser pego no contrapé, porque eu estou falando de um papel na casa de R$ 4,87 o fechamento dele, que somente até chegar nesse patamar nós estamos falando de mais 13%. Então, para aquele investidor que está especulando esse papel, que pegou ele por volta de
4,44 até 5,53, estão falando aí de 25% de alta. Então, cuidado para não bater nesse patamar, abrindo posição nesse momento e depois vir a realização e você acaba perdendo dinheiro porque entrou no momento errado. Então, faz sentido esperar ultrapassar esse patamar, porque aí assim o ativo ganha força, como foi aqui no passado, quando teve cruzamento de médias móveis no gráfico semanal, que esse é o melhor sinal para se operar, tá bom? Porque eu estou falando gráfico semanal, eu estou falando de um prazo um pouquinho mais longo, pelo menos aí de 2 a 3 meses aí, quando você enxerga aí um movimento desse em qualquer ativo, ok? Vamos falar aqui agora, para finalizar, de Uzi Minas. Tá? Estou pegando alguns, além desses MMX e Klabin que trabalharam nessa semana, tanto na ponta de alta quanto de baixa. Estou pegando aqui aleatoriamente aí os Minas para a gente falar um pouquinho. E para mim os Minas tá no mau momento, médias móveis cruzadas para baixo, força na última semana, apesar do volume ser um pouquinho menor do que a média, ok? Então tem que monitorar realmente se os Minas vai parar aqui nas casas dos 19 ou se ela deve vir buscar aqui 16,94 ou 15,45, tá bom? Olhando aqui, nós tínhamos já um suporte aqui por volta dos 19,60, fechou aí 2,500. Eu vou até marcar aqui o gap aqui para vocês repararem. Olha aqui, deixa eu dar um zoom. Reparem aqui o gap de baixa, ok? Isso é ruim, isso é sinal de pessimismo. Da mesma forma, quando existe gaps de alta, tá? O mercado está otimista, ou seja, aqui não, porque aqui foi uma recuperação de patamar, acho que foi uma queda exagerada. Mas os Minas agora vem passando por um mau sinal, ainda não rompeu. Deixa eu destacar essa linha aqui para baixo, para se dizer que realmente perdeu esse suporte. Eu diria que aqui pode ser aí um rompimento falso. Eu costumo falar isso quando você vê o rompimento onde o candle não fica abaixo da linha, sim, exatamente em cima dela, seja de suporte ou resistência. Isso é um rompimento falso. Se não vier a recuperar e abrir novamente gap ou dando continuidade nesse movimento, aí sim o cenário é mais preocupante e deve vir aí buscar os patamares que eu comentei com vocês aí sobre esse ativo, ok? Pessoal, então é isso. Mais uma vez obrigado aí por acompanhar os nossos vídeos. Não deixe de acessar os nossos canais www.setupgrafico.com, onde eu estarei postando esse vídeo, e também acompanhando a gente no Twitter, www.twitter.com/setupgrafico. Obrigado e um abraço.